Muito bom dia a todos. A FENPROF resolveu marcar esta conferência de imprensa na véspera dos 3 anos da maior manifestação de professores que se viu em Portugal. Uma manifestação que ocorreu, foi o pico da luta do ano letivo de 2022-2023, mas de um acumular de luta dos professores devido à não resolução dos problemas que estão colocados aos professores e à educação. E o quadro atual parece, nesta parte em concreto, repetir esse período devido ao adiamento da resolução dos problemas. Na semana passada estava agendada uma reunião com o Ministério da Educação para iniciar, para apresentar o segundo tema da revisão do Estatuto da Carreira Docente, que tem a ver com as habilitações para a docência, o recrutamento e a admissão, e foi cancelado. No dia a seguir, a FENPROF enviou um ofício ao Ministério da Educação, solicitando não só o reagendamento urgente da reunião, mas também o envio da proposta que o Ministério pretendia apresentar nessa reunião e relativamente ao segundo tema. Até ao momento, até ao dia de hoje, nem chegou convocatória da reunião, nem chegou a proposta do Governo relativamente a essa mesma matéria. Ou seja, o Governo continua a empurrar para a frente a resolução deste problema e a fazer render no tempo o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente. Percebe-se agora que, se calhar, não por acaso, a quando do protocolo de negociação, o Ministério da Educação não quis assumir um prazo de referência de término deste processo negocial. No entanto, os problemas agravam-se e o maior deles é o da falta de professores. Nós fizemos no início deste período uma conferência de imprensa onde foi feita a comparação entre o primeiro período deste ano e o primeiro período do ano letivo anterior, no que às contratações de escola diz respeito. As contratações de escola são o mecanismo que é acionado após a reserva de recrutamento, o concurso nacional, chamemos-lhe assim, não conseguir encontrar professor para aquela necessidade, e então este sistema é acionado nesse momento. E verificamos que o primeiro período deste ano teve mais horários enviados para a contratação de escola do que o primeiro período do ano anterior. Ora, no mês de janeiro, o primeiro mês do segundo período, sucede exatamente o mesmo. Os horários cresceram 38,3%, as horas cresceram 39,7% e a estimativa de alunos afetados, inevitavelmente, também cresceu, no caso 28,4%. O Ministério da Educação tem usado o argumento de que estes números não são fiáveis. Ora bem, estes números são números do próprio Ministério da Educação. Portanto, nós fazemos a contabilidade dos horários que entram para contratação de escola. O Ministério da Educação usa isto, a questão dos números, para se justificar de algum modo e para procurando dizer que anda em busca de um número criterioso, de um número rigoroso, que não há maneira de o conseguir encontrar. Entretanto, o tempo vai passando. Afirma também o Ministério da Educação que não é verdade que os horários, os alunos abrangidos por estes horários enviados para a contratação de escola, que estejam sem aulas. Ora, não é verdade no caso do segundo, terceiro ciclo e secundário, porque se esses alunos estivessem a ter aulas por via, por exemplo, das horas extraordinárias, não havia sequer necessidade desses horários serem enviados para contratação de escola, o que acabou por acontecer. No caso do primeiro ciclo, sendo verdade que esses alunos podem estar a ser ocupados ou a ser colocados nas salas de outras turmas do primeiro ciclo, ou os diretores a recorrerem aos professores que estão na direção, que estão nas bibliotecas, que estão na educação especial e que têm formação no primeiro ciclo, para garantir essa substituição enquanto não é possível encontrar professor. No entanto,
Naturalmente que uma turma que em vez de ter 24 tem 30 alunos, naturalmente que a qualidade não é a mesma do que se tivesse o número ideal o número legal, nem é o ideal, o número legal de alunos. E também no que se refere, por exemplo, aos professores da educação especial, se os professores são destacados de um serviço para outro, o serviço que eles faziam deixam de fazer e, portanto, aqueles alunos que necessitam de apoio deixam de o ter. Relativamente ao segundo tema, então, das habilitações para a docência, recrutamento e admissão, apesar de nós não conhecermos a proposta, no entanto, por aquilo que o Ministro foi referindo na reunião anterior, temos fundados receios que possamos estar perante um processo em que se pretende aligeirar as habilitações para a docência, procurando por aí resolver o problema da falta de professores e, por outro lado, atribuir aos diretores poderes para vincular, reconduzir, contratar professores, ou seja, colocando claramente em causa não só o concurso anual, como a própria habilitação profissional como critério essencial para garantir a colocação dos professores. Sobre esta revisão do Estatuto da Carreira Docente, que é uma matéria que o Ministro diz ser essencial, e é verdade, estrutural, para resolver o problema da falta de professores, o que é facto é que até ao momento, e já passaram 2 anos, nenhuma medida concreta, nenhum sinal positivo foi dado relativamente a esta questão. No caso do primeiro tema, vimos a introdução do RECAP, que é o referencial de competências da administração pública, no perfil do docente. Vimos eliminados o direito à contratação coletiva e o direito à participação no processo negocial das organizações sindicais e das organizações profissionais, e agora, relativamente a este segundo tema, paira então esta preocupação relativa ao aligeiramento das habilitações e ao perigo que existe na limitação do concurso nacional e da graduação profissional. Portanto, o que há até este momento no que diz respeito à revisão do Estatuto da Carreira Docente são preocupações e não propriamente sinais de valorização da profissão que iriam a conferir atratividade para a profissão. Mas para uma profissão em que também no setor privado e no setor social há falta de professores. Portanto, a falta de professores é um problema generalizado que engloba não só o público como o privado. E nós sabemos que, por exemplo, este mês de janeiro e de fevereiro já vão em cerca de 600 as aposentações. Provavelmente teremos novamente um ano com mais de 3.000 aposentações e sabemos que há um número elevado de professores que têm retardado a sua aposentação ou até que estavam aposentados e que têm regressado à profissão, mas sabemos que esta situação não só não é, digamos, estrutural, não vai acontecer durante muitos anos, como mais tarde ou mais cedo pode levar até a uma debandada geral e a uma aceleração significativa das aposentações. Portanto, também aqui, nesta matéria, é fundamental valorizar o estatuto da profissão docente e, no caso do setor privado e no setor social, é fundamental valorizar as convenções coletivas que existem, os contratos coletivos, os acordos de empresa, no sentido de tornar também mais atrativa esta profissão no caso do setor privado, onde, como sabemos, as condições de trabalho, os horários, os salários, a carreira são ainda piores do que as que se verificam no setor público. Cientes deste problema e da não resposta do Ministério da Educação, a FENPROF vai organizar ao longo deste mês de fevereiro e no início de março uma caravana nacional. São 10 dias. Nesses 10 dias nós vamos percorrer os 18 distritos do continente.
Ao longo desses 10 dias, para além dos 18 distritos do continente, vamos também estar nas 9 ilhas do arquipélago dos Açores, na região autónoma dos Açores, e vamos também passar por 8 concelhos da região autónoma da Madeira. Portanto, estamos a falar de uma grande iniciativa de norte a sul do continente, no continente e nas regiões autónomas, onde vamos procurar ir ao encontro também das comunidades educativas, chamando a atenção para o problema da falta de professores, para o problema do envelhecimento da profissão docente e para a necessidade de valorizar a carreira e o estatuto da carreira docente, no sentido de permitir que a profissão seja mais atrativa e no sentido de garantir que os que estão no sistema permaneçam, os que abandonaram a profissão regressem e que os mais novos optem por esta profissão. Nesta caravana nós teremos plenários, distribuições, tribunas públicas, plenários que serão uns realizados dentro das escolas, outros fora da escola. Teremos também iniciativas artísticas de rua, também relacionadas com esta temática. Vamos distribuir documentos à população, vamos apelar à população para que subscrevam um postal de apoio a estas reivindicações. Portanto, vamos procurar chamar por todo o país a atenção para os problemas dos professores, para os problemas da escola pública e para a necessidade de valorizar a profissão no sentido de que a escola pública seja de facto uma escola pública de qualidade. Não deixaremos também de passar em algumas instituições do particular e cooperativo, portanto do setor privado, porque somos todos professores e naturalmente a FENPROF também tem esta dupla representação dos professores do setor público e dos professores do setor privado. Não queríamos também deixar de sublinhar aqui a valorização, entre aspas, salarial que o Governo fez no mês de janeiro. É curioso, não é? Estas coisas dos telemóveis, todos os dias recebia uma notificação a dizer que tinha havido um acordo relativamente à valorização salarial. E procurava, e qual é que foi a valorização? Foi prolongar para 29 o que estava previsto para o ano de 2028 e foi esse espantoso aumento de 15 cêntimos no subsídio de refeição, que passou de 6 euros para 6,15 euros. Portanto, foi esta a valorização salarial que claramente, portanto, os aumentos de 56,58 euros e de 2,15% para os escalões que estão acima do sétimo, portanto, não repõe o poder de compra perdido ao longo de praticamente década ou década e meia que os professores tiveram. Por último, também deixávamos aqui a nota de que este ano é um ano em que estão claramente em discussão, ou que está claramente em discussão, a legislação laboral. A legislação laboral específica que tem a ver com o Estatuto da Carreira Docente, mas também a legislação laboral geral, no caso, o pacote laboral. E não adianta, nesta matéria, fazer crer que se o pacote laboral que o Governo apresentou for melhorado, já estamos num bom quadro. Não. Portanto, o pacote laboral que precisa de ser melhorado é o Código do Trabalho vigente. Esse sim é que necessita de ser melhorado. Ao nível, por exemplo, das questões da caducidade das convenções coletivas, ao nível, por exemplo, do princípio do tratamento mais favorável e, naturalmente, ao nível dos horários e das condições de trabalho
no caso, por exemplo, dos horários dos trabalhadores da administração pública, onde também a FENPROF não deixará de considerar aquela que será amanhã, ou que serão amanhã propostas como formas de luta da Frente Comum para os próximos tempos. Portanto, basta de atrasar, basta de procrastinar. O que é preciso, de facto, é valorizar os direitos de quem trabalha e os serviços públicos, no nosso caso, valorizar os direitos dos professores e, naturalmente, contribuir para uma escola pública de qualidade. Por isso, neste mês de fevereiro e no mês de março, estaremos a circular pelo país, chamando a atenção para os problemas do país. Participaremos na manifestação da CGTP do dia 28 de fevereiro e em março, em função daquilo que o Ministério vier a apresentar relativamente às questões relacionadas designadamente com os concursos, poderemos vir a elevar o patamar de luta para um outro tipo de forma de luta, se de facto por parte do Ministério não houver um sinal de resolução dos problemas, de fazer andar a revisão do Estatuto da Carreira Docente e, pelo contrário, até se os sinais que vierem forem no sentido de agravar o próprio quadro que hoje existe.